A educação básica no Brasil, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Ela tem por finalidade desenvolver o aluno, assegurar a formação comum e indispensável para o exercício da cidadania e também fornecer meios para que ele progrida no trabalho e em estudos posteriores. Sobre a importância da educação básica, o escritor e educador Celso Antunes já escreveu mais de 200 livros. De educação infantil é tudo, o resto é quase nada. De acordo com o experiente educador Celso Antunes, existe um conflito que tem gerado uma das características mais negativas no quadro da educação brasileira atual: educação versus instrução. É preciso que todos entendam a diferença entre educar e instruir. A criança deve vir educada de casa, entender a diferença entre certo e errado, para que quando ela passe do portão da escola, ela seja apenas instruída a usar essa educação. A educação é muito mais do que os conteúdos da matemática, da história, da biologia, da geografia. É também o trabalho com valores, é o trabalho com ética, é o trabalho com a cidadania, é o trabalho com a preparação da pessoa para a vida. E aqui no Brasil, muitas vezes, ao se falar em educação, está se pensando em instrução. A professora e pedagoga, que lida diariamente com estes conflitos na prática, diz que o problema é bem mais comum e frequente do que se pode imaginar. Nosso papel maior seria focar na aprendizagem do aluno, só que hoje a gente sabe que não. Cada aluno traz de casa a sua carga, cada aluno traz de casa as suas experiências. E então a gente acaba tendo que lidar com essas situações. Muitas vezes a gente lida muito mais com situações exteriores do que até da própria aprendizagem dentro de sala de aula. Há uns 2 anos atrás eu tive um exemplo bem difícil assim, de ser resolvido. Eu tinha um aluno que faltava muita aula e que sempre que eu chamava o pai falava que é porque era separado da mãe, a culpa era da mãe. E a mãe, quando ia na escola, falava que a culpa era do pai. A criança ficava dentro desse espaço, perdida. Nós não conseguimos resolver a situação. O pai foi chamado por várias vezes. E aí ele dizia que a escola que tinha que cuidar do aluno quando estivesse na escola, mas em casa, essa outra questão atrapalhava bastante o desenvolvimento dele. Sob a ótica dos pais, ou mais especificamente de 2 mães, a falta de tempo para educar os filhos tem sido o maior vilão, mas não deve servir de justificativa. Afinal, esse tempo não volta. Os pais, tem uns que não ligam mesmo para os filhos, mas tem muitos, a maioria hoje trabalham. Você vê, antigamente as mulheres não trabalhavam, né? Hoje dificilmente você encontrar uma mulher em casa, dentro de casa. Hoje todo mundo tem que trabalhar para se ajudar. Então dificulta também no acompanhamento do filho nessa parte. Teve uma época, para mim, foi muito difícil. Eu trabalhava os 2 períodos, mas no momento em que eu estava em casa, que eu estava lavando uma roupa, que eu estava passando uma roupa, eu colocava meus filhos perto e ali eu ia ter diálogo com eles, né? Criança não é igual a abóbora, que você planta e ele cresce sozinho. A criança tem que ser cuidada, ela tem que ser educada. Se você não educar, infelizmente, o futuro é muito triste. O futuro é lá dentro da cadeia, são os cárceres. E aí vai ser a pior forma possível onde tem o ser humano. O ser humano não deveria nunca estar numa cadeia, mas se ele estiver, é porque faltou alguma coisa na educação. Infelizmente, as famílias têm que se atentar para isso. Eu não sei como será amanhã, mas eu sei que será como a educação o fizer.